Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Independente do horário que você está assistindo, boa madrugada também. Então, hoje a gente vai tratar de um dos assuntos assim que é mais importante se você está tentando aqueles cursos mais concorridos, sabe? A gente vai estar falando hoje de linguagens, que é uma coisa que impede muita gente de entrar na faculdade, porque não tem um campo de estudo, sabe? A gente não vê isso de verdade na escola. A gente vê gramática, vê outras coisas, mas linguagem, de fato, o estudo da linguagem, analisar textos, compreender, não ir além do que está no texto, isso a gente não aprende muito bem na escola, não é? E é muito importante a gente estar treinando isso, tá? Então, vamos tentar resolver, pelo menos em parte, isso hoje. Olha, eu separei algumas questões pra gente, são 3 questões. A primeira delas é essa daqui, do Enem de 2022. A gente sempre começa, para poder conseguir compreender as questões, a gente sempre vai começar lendo o enunciado. Por quê? Porque se você lê o texto primeiro, aí vai ler o enunciado, aí vai ler a alternativa, aí vai voltar para o texto, sabe? Fica uma bagunça, você não tem um direcionamento na leitura e você precisa ler já sabendo onde vai parar, entendeu? Você já precisa ler procurando aquela informação que foi pedida no enunciado. Então, no texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica, como... Aí tem aqui, né? O que é que... A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é traduzir o que é que está sendo perguntado. O que é que ele está perguntando? Ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica. Como? Ou seja, ela está questionando uma característica desse gênero de crônica, que isso é algo que a gente vai estudar ao longo do ano, que a gente vai entender o que é uma crônica, que ele é um tipo de produção textual, que ele vai estar um gênero, um sistema de comunicação, que ele vai ser breve, ele vai ser curto, ele vai tratar de coisas do dia a dia, é aquela coisa que vai sair em jornal. Quem aqui já assistiu Sex and the City? Não tem a protagonista, ela é uma cronista. Ela não escreve toda semana uma coluna para o jornal? Então, para uma revista, na verdade, se eu não me engano. Mas, enfim, ela é uma cronista. Ela escreve aqueles textos curtos, falando um pouco sobre a vida dela, sobre Nova York. E aqui ele está perguntando, a autora está questionando as características desse gênero. Qual desses daqui é uma característica dessas? Aí tem as alternativas, a gente só passa o olho e vamos para o texto. Ser cronista. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de em breve publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa eu notei. Basta eu saber que estou escrevendo para jornal, isto é, para algo aberto facilmente por todo mundo, e não para um livro, que só é aberto por quem realmente quer ler, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores, que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal, apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. Então, vamos lá. Ela está questionando aqui uma característica do gênero crônica. Qual dessas daqui é uma característica desse gênero? Relação distanciada entre os interlocutores. É aí que está o distrator, o pulo do gato. Por quê? Ela questiona uma relação distanciada com o interlocutor, isso é verdade. Mas isso é característica do gênero crônica? Toda vez que tiver uma relação distanciada com o interlocutor, a gente pode subentender que ali é uma crônica? Não, né?
Articulação de vários núcleos narrativos. Não tem nem vários núcleos narrativos aqui. Brevidade no tratamento da temática. É isso mesmo, ela tá questionando aqui durante o texto que é tudo abordado superficial demais, muito, sabe, só para divertir o leitor. Isso fica claro durante a leitura. Descrição minuciosa dos personagens. Que personagens? Ela nem apresentou personagem. Se isso é uma crônica, o texto, o coisa que está afirmando que isso é uma crônica. E ela está questionando características desse gênero. Não tem nem como ser, sabe? Personagens. Público, leitor exclusivo. Não, ela está dizendo justamente o contrário. Isso é uma outra pegadinha muito comum no Enem, que eles põem a coisa ao contrário. Ela está falando que é para quando a pessoa não compreende o texto mesmo. Ela está falando que é feito, ó, cadê? Vamos lá. Ser mais letra, que o livro é aberto só por quem realmente quer, mas o jornal não, é aberto por qualquer um, por todo mundo. E público leitor exclusivo seria justamente o contrário. Ela não está reclamando que é exclusivo, ela está reclamando que é aberto demais, que qualquer pessoa vai ter acesso, e não só quem realmente quer ler ela. Então a nossa resposta fica sendo letra C, beleza? E é esse tipo de análise que a gente tem que fazer, a gente tem que entender de fato o que está sendo dito. Porque a gente às vezes não tem um costume da leitura, e a gente passa os olhos por cima ali, mas não entende de fato o que é que a gente está falando, o que é que a gente está lendo. O que é que está ali, substancialmente, materialmente, sabe? Então, vamos lá. Próxima questão. Essa daqui eu não consegui encontrar de que ano era. Predomina, mas é Enem, tá? Isso eu garanto. Predomina no texto a função da linguagem. Então, aqui essa eu peguei para poder dizer, gente, linguagem tem teoria. Qual é essa teoria? A gente vai estudar gramática... Vai, né? Porque cai na redação, tem que fazer na redação. Mas você não vai estudar gramática pensando em linguagens. Porque o conteúdo é a linguística, não é só gramática. Tem professores que vão ensinar... Eu tenho um curso aí que ele só complica mais as coisas, que ele fala que a matéria que tem lá, que era para ser linguagens, é língua portuguesa. Sendo que não é só língua portuguesa, sabe? A prova ela vai abordar línguas do patrimônio cultural brasileiro, com diversas línguas indígenas, linguagem corporal, não é só língua portuguesa, vai muito além disso. E parte do conteúdo que a gente tem que estudar de linguagem é a função da linguagem, que é uma lista, sabe? É um pouquinho decoreba, mas não é difícil de decorar, não. Ó, vamos lá. Vamos encontrar qual é a função da linguagem que predomina. É importante destacar esses termos porque em um mesmo texto pode ter várias funções da linguagem, mas a gente tem que encontrar qual é que predomina lá. Vamos lá. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser que podem ser uma. Tá. Tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Enfim, me buguei aqui na escrita, mas fica bem claro qual é a função da linguagem. Vamos lá, emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Onde? Me diz aí, onde que ele está expressando emoção? Não tá, né? Então... cai fora, não é essa. Fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Fática é alô, olá, tudo bem. Testar o canal de comunicação, estabelecer a comunicação. E não é isso que está sendo feito aqui, então também não. Poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. A função poética, ela é quando tem a atenção voltada para como aquilo está sendo escrito. Sabe? A escolha de palavras. A gente consegue perceber, né, quando é uma linguagem poética e quando não é. Tipo, se eu começar a recitar um poema aqui, vocês vão perceber que eu comecei a recitar um poema, que eu saí do meu modo de falar normal. Seguindo, não é poética, né? Conativa.
Porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Conativa é aquela que ela se comunica com o interlocutor, tendo uma leve influência sobre ele, tipo, faça tal coisa e tudo mais. E não é isso que está acontecendo aqui. Ele está influenciando ao quê? Está dizendo, vá lá, plante uma árvore? Não, ele está falando sobre a biosfera. Então, tá fora também. Eita, linha reta, viu? Ficou bem em cima. Letra E, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Tá aí nossa resposta. A função referencial ela vai ser de você apresentar informações de uma maneira objetiva, com uma linguagem de um jornal. Tal deputado foi preso hoje, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele só apresentou, detalhou o que aconteceu. Essa é a função referencial. Tá feita a nossa questão. Vamos para a próxima e a última de hoje. É em 2021. Pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção, composta por Gonzaguinha, na década de 1970, infere-se o objetivo de... Vamos lá, primeiro passo, traduzir. Analisando o tema e os argumentos, qual é o objetivo desse texto? O autor escreveu para quê? Sabe, a gente tem que ler o texto e entender o contexto, entender onde ele está inserido, sabe? Aí a gente consegue compreender para que o autor fez aquilo. Decorem bem esse passo, porque isso faz toda a diferença para você estudar para o vestibular e principalmente para a prova de linguagens. É você traduzir o que está sendo perguntado em uma linguagem mais simples, algo que você entenda, sabe? Porque se você for lá na hora, infere-se o objetivo de, sua cabeça buga, mas se você pensar, o autor fez isso para quê? Ele escreveu isso para quê? Sabe, não fica muito mais simples, uma linguagem muito mais acessível? Então, comportamento geral, título, né? Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer, tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé. Se acabarem com o teu carnaval, você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre, muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois só, fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. É complicado, né? Vamos lá. Qual o objetivo? Ele fez esse texto para quê? Ironizar a incorporação de ideias e a atitudes conformistas, convencer o público sobre a importância dos deveres cívicos. Gente, isso aqui seria não compreender o texto, porque ali ele está sendo irônico, ele está dizendo, faz isso aí, vai, age como eles estão te mandando, e no final da vida você ganha um Fusca velho e um diploma de que você se comportou bem. Sabe, tem uma ironia. É compreender o texto, você se habituar a ler para poder ter essa compreensão. Letra C. Relacionar o discurso religioso à resolução de problemas sociais? Também não, né? Questionar o valor atribuído pela população às festas populares? Então, se a gente procurar aqui, ele tá falando sobre as festas, né? Só que o quê? Vamos lá. Calma aí. Você deve esquecer que está desempregado. Aqui é a área onde ele fala sobre festas. Isso aqui, essa letra C, atende isso aqui. Agora, a letra A. A letra A, se a gente observar... Opa, fiz cagada aqui. A letra A, ela atende tudo isso aqui, ó. Ela engloba o texto todinho. Isso é uma outra distração que eles fazem no Enem. É pegar e colocar só uma partezinha do texto, enquanto a alternativa correta, ela engloba muito mais. Ela vai muito além só daquela pequena partezinha. Então, também não. Defender uma postura coletiva indiferente aos valores dominantes. Novamente, o contrário.
A mesma coisa da questão anterior. E essa daqui eu nem tinha lido, viu? Antes de botar, eu só vi que tinha um texto que era bom de traduzir. É o contrário, tá vendo? Ó, defender uma postura coletiva indiferente aos valores dominantes. Não, ele está defendendo uma postura coletiva que vá contra, que seja diferente aos valores dominantes. Que você não aceite aquilo. Então a nossa resposta fica sendo letra A. Tá, gente? Ó, pesquisem questões na internet, vão desenvolvendo esse pensamento em vocês de pensar a área rachurada maior, que é uma área que é isso que eu quis dizer aqui, ó, de pensar numa área que engloba mais, que é maior. Tentem se acostumar a ficar traduzindo o enunciado das questões, tá? Porque isso vai fazer uma diferença enorme, tá? Muito obrigado por terem assistido, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, tá? Toda semana eu vou estar postando vídeo novo. E é isso, muito obrigado, um beijo.